Bom, então nessa aula de número 8 a gente vai retomar o conteúdo de redes e convergência de redes e vamos demonstrar alguns resultados com respeito à unicidade, do limite e algumas outras propriedades também. Bom, antes de começar propriamente a nossa aula, vamos relembrar aí o conceito de redes, né? Então, dado um espaço topológico, uma rede nesse espaço topológico nada mais do que uma função, né, definida num conjunto dirigido até o espaço topológico. E um conjunto dirigido é um conjunto com uma relação de comparação entre os elementos que satisfaz essas três propriedades aqui. Ela é reflexiva, ou seja, cada elemento é comparável com ele mesmo. Ela é transitiva, ou seja, se lambda é menor ou igual que mi e mi é menor ou igual que um eta, então a gente consegue que lambda pode ser comparado com eta. A gente tem essa relação, lambda é menor ou igual que eta. E dados quaisquer dois elementos aí no conjunto dirigido, não necessariamente eles podem ser comparados, né? Mas existe uma cota superior, isso é, existe um terceiro elemento eta aqui que é maior do que os dois, né? Essa propriedade, claro, como vale para 2, a gente consegue estender essa propriedade para um número finito de elementos em lambda, né? Então, se eu tenho uma quantidade finita de elementos no conjunto dirigido, eu sempre consigo encontrar um outro elemento nesse conjunto que é maior do que todos esses, do que todos esses, né? Do que a quantidade finita dada. Muito bem. Um outro conceito que a gente usa bastante é a definição de convergência de rede, né? Que é a mesma definição para sequência. Então, dado uma rede num espaço topológico, a gente diz que essa rede converge a um ponto x, né? Essa notação aqui, se para todo elemento básico da vizinhança de x existe um lambda nesse conjunto dirigido, então o que? X lambda está em U sempre que lambda é maior do que lambda zero. Tá? Então, esse daqui é o conceito de convergência de redes em espaço topológico. Bom, nós vimos também que, assim como sequências em espaços métricos, as redes em espaços topológicos permitem caracterização de conceitos importantes, de conceitos topológicos importantes, né? Então, por exemplo, a gente consegue utilizar redes e a definição e o conceito de convergência para caracterizar os fechos de subconjuntos de espaços topológicos, né? Então, X pertence ao fecho de um subconjunto se e somente se existe uma rede contida em A, no subconjunto, que converge a X. E um outro conceito que a gente também consegue caracterizar utilizando redes é o conceito de continuidade, né? Então, x e y espaços topológicos, f é uma função de x e y, então f é contínua num ponto A, C e só C. Para toda a rede em x que converge para A, a gente tem que a rede formada pelas imagens também converge para f de A em y, né? A gente demonstrou esses resultados aí na última aula. Muito bem, então, o primeiro resultado que a gente vai demonstrar nessa aula é um resultado envolvendo convergência de redes em espaços produto, ok? Então, a gente considera aqui uma família não vazia de espaços topológicos não vazios, e a gente considera o espaço produto formado aí pelo produto cartesiano de todos esses espaços topológicos, né? Bom, então uma rede no espaço produto converge para um ponto X se e somente se cada uma das projeções da rede, né? Lembra? Para cada índice no conjunto de índices aí que está definindo o meu produto cartesiano, a gente tem um operador projeção, né? Que simplesmente pega um ponto
no espaço produto e projeta em cada um desses espaços xi, né? Então, a gente tem que uma rede vai convergir no espaço produto se e somente se as projeções, né? Cada uma das projeções da rede também converge a projeção do limite em xi, ok? Tá. Então, para demonstrar esse resultado, uma das direções, a gente vai utilizar essa proposição aqui que a gente demonstrou na aula passada, né? Então, se eu tenho que x lambda converge a x, né, segue da proposição anterior e da continuidade de cada pi, uma vez que eu estou no espaço produto, né? Lembrando que a topologia do espaço produto é a topologia mais fina, na qual cada uma das projeções, é a topologia mais fraca, na qual cada uma das projeções é contínua, né? Então, dessa continuidade, a gente obtém que cada uma dessas redes aqui converge a pi de x, ok? Para a recíproca, agora a gente assume que cada uma dessas projeções aqui, né, das redes formadas pelas projeções, elas convergem para a projeção do limite, né? E o que a gente quer mostrar é que a própria rede converge. Então, para isso, a gente vai tomar B como sendo um elemento básico aí da topologia de X. Lembrando que a topologia de X é a topologia produto. Então, esse elemento básico ele pode ser escrito como produto de abertos, onde esses abertos são dados pelos próprios espaços topológicos, a menos de um conjunto finito aí de índices, né? E eu vou tomar esse B, esse aberto básico aí como na vizinhança, como sendo uma vizinhança de X, né? Ou seja, ele tem que conter X. A fim de que ele contenha X, esses abertos aqui são os próprios espaços, então é óbvio que eles contêm as entradas xi aí de X. Então o que a gente tem que pedir, que está faltando pedir aqui, é que cada UJ também contenha o XJ, ok? Então, essa é as condições sobre esse aberto básico aqui. Ele pode ser escrito dessa forma, onde cada UJ é um aberto em XJ, contendo o XJ minúsculo aí. Bom, então o que a gente tem que demonstrar é que a gente tem que encontrar um lambda zero no conjunto dirigido, tal que o x lambda pertence a esse B aqui para para todo lambda maior ou igual que esse lambda zero que a gente tem que encontrar, ok? Bom, mostrar que x lambda está em B é simplesmente mostrar que cada uma das projeções de x lambda estarão aí, né, no espaço, no seu respectivo espaço, né? Então, pi tem que estar em ui, onde o i é xi para todo i em i menos j, e é o próprio uj aí para j em j, né? Então, é claro que o pi de x lambda para i em i menos j estará no respectivo espaço, porque afinal de contas é todo o espaço topológico, né? Então, o que a gente tem que verificar é o que está acontecendo para os índices nesse conjunto finito de índices aqui, tá? Bom, uma vez que eu tenho a hipótese de que cada uma das sequências das projeções elas formam redes convergentes, então, para cada j nesse conjunto finito, eu consigo encontrar um lambda j aí pela definição de convergência no conjunto dirigido, tal que πj de x lambda pertence ao j para todo lambda maior ou igual que lambda j, né? Uma vez que xj é o limite, né? Xj é o próprio πj, então é o limite dessa rede. Então, o j vai ser uma vizinhança, então eu vou conseguir esse lambda j aqui, então que o πj de x lambda vai estar em uj para todo lambda maior ou igual que lambda j, tá?
Então, uma vez que esse lambda aqui é um conjunto dirigido, a gente tem a propriedade da cota superior, né? Como eu comentei no começo, a propriedade ela é enunciada para dois elementos, a gente sempre consegue encontrar um terceiro que é maior do que os dois dados, mas a gente consegue estender essa propriedade via indução finita para uma coleção aí finita de elementos do conjunto dirigido, né? Então, eu tenho esses lambdas j para j pertencente a esse subconjunto de índices finito aqui, então eu vou encontrar um lambda zero, que é uma cota superior para toda essa família aqui, né? Ou seja, lambda j é menor ou igual que lambda zero para tudo j em j. Muito bem, então, da transitividade do conjunto dirigido, né, da relação do conjunto dirigido, se eu tomo um lambda que é maior ou igual que esse lambda zero, eu concluo que esse lambda vai ser maior ou igual que o lambda j para cada j nesse subconjunto finito de índices, ok? Então, por essa conclusão que a gente obteve aqui em cima, né, a gente tem que, de fato, o πj x lambda vai pertencer ao uj para todo lambda maior que lambda zero. Lembra? A gente tinha que encontrar um lambda zero que vale para todo mundo. Aqui a gente tem lambda j que valem para cada projeção. A gente precisa encontrar um que vale para todo mundo, inclusive para os PIs, né? Para I que está fora do conjunto finito aqui, mas a gente já sabe que é verdade porque eles estão inteiramente contidos aqui nesses abertos, né? Então, bastava verificar o que está acontecendo para essa parte aqui. Então, aqui a gente conseguiu, de fato, um lambda zero que cumpre a propriedade, né? Então, para lambda maior ou igual que lambda zero, a gente vai ter que o πi vai estar contido, que o πj vai estar contido, que o πj de x lambda vai estar contido em uj para todo lambda maior que lambda zero e j pertencente a esse conjunto finito aqui, e trivialmente cada πi também está contido em xi. Então assim a gente conclui que o próprio x lambda vai pertencer a esse aberto básico para todo lambda maior que lambda zero, da onde segue a convergência. Bom, o próximo conceito que a gente vai introduzir aqui, que é importante também na teoria de redes, é o conceito de ponto de acumulação. Então, se x é um espaço topológico e x lambda é uma rede nesse espaço topológico, a gente diz que x é um ponto de acumulação dessa rede se para cada vizinhança de x e lambda zero no conjunto dirigido, existe um outro lambda no conjunto dirigido que é maior do que esse lambda zero, tal que x lambda pertence a U, para esse lambda específico aqui. Isso significa que a rede ela visita as vizinhanças de x do ponto de acumulação uma quantidade arbitrária de vezes, né? Então, vamos fazer um desenho aqui, utilizando basicamente o conceito de sequência para a gente entender aí o que está acontecendo, né? Então, esse meu retângulo aqui é meu espaço topológico. Então, vamos considerar x aqui como sendo o nosso ponto de acumulação, né? E considerar que a gente tem uma sequência aqui. Eu vou desenhar como sendo uma sequência, eu não sei desenhar a rede. Mas então, aqui seria a minha sequência xn, ok? Então, essa definição que a gente introduziu aqui fala o seguinte, né? Então, se eu tenho uma vizinhança aqui do meu x, essa sequência, em determinado momento, vai entrar nessa vizinhança. Mas não é como a definição de convergência de sequência, que ela ficaria nessa vizinhança para todos os instantes posterior a essa entrada, né? Ela pode sair. Só que, né, dado U e um lambda zero aqui qualquer, eu preciso encontrar um próximo lambda no qual a minha sequência volta para dentro dessa vizinhança U. Então, minha sequência ela tem que retornar aqui uma quantidade
arbitrária de vezes, né? E mais, essa propriedade vale não só para qualquer lambda zero, mas vale para qualquer u também. Isso significa que se eu diminuo a minha vizinhança, então eu tenho que a minha sequência ou a minha rede, ela vai entrar dentro dessa vizinhança aqui também. Ora, e se eu diminuo mais ainda, ela tem que entrar novamente. E assim por diante, né? Ela pode sair, mas ela tem que ter ela tem que visitar todas as vizinhanças de X de maneira, uma quantidade arbitrária, assim, né, de vezes. Então isso, se a gente olhar esse desenho aqui, a gente consegue verificar aqui as visitas nas vizinhanças e ter uma intuição aí da existência do que a gente chama de subsequência, né? No caso das sequências. Uma subsequência que converge aí para X. Né? Então, essa noção é o que a gente vai introduzir agora, que é a noção de subredes, que vai permitir que a gente possa caracterizar aí os pontos de acumulação via convergência de subredes. Muito bem. Então, se eu tenho X, um espaço topológico, e X, aqui minúsculo, uma rede no meu espaço topológico, a gente define uma subrede dessa rede como sendo uma composição, né? Qualquer composição desse tipo aqui, onde φ é uma função que sai de M e chega no meu conjunto dirigido lambda, M em si é um conjunto dirigido, né? Isso significa que essa composição é de fato uma rede em X, porque eu tenho uma função que sai de um conjunto dirigido e chega no espaço topológico. Essa função φ aqui, ela tem que ser crescente, ou seja, se μ1 é menor ou igual que μ2, então as imagens têm que respeitar aí a desigualdade. Lembrando que essa desigualdade aqui é a relação que a gente impôs em M a fim de que M seja um conjunto dirigido, né? E φ tem que ser cofinal com respeito ao conjunto dirigido de chegada da φ. Ou seja, dado qualquer elemento desse conjunto dirigido lambda, eu tenho que encontrar um elemento do conjunto dirigido domínio da φ, tal que lambda é menor ou igual que φ de μ. Né? Isso aqui está bem definido porque φ de μ é um elemento do conjunto dirigido lambda. Ok? Bom, então, tendo esse conceito de subredes, a gente consegue uma caracterização para pontos de acumulação de redes. Né? Então, que é essa proposição. Se X é um espaço topológico e X lambda é uma rede em X, então o X aqui é um ponto de acumulação dessa rede, se e somente se existe uma subrede de X lambda que converge para X. Né? Então a gente tem essa caracterização de pontos de acumulação como sendo limites de subredes de uma dada rede. Bom, então para demonstrar esse teorema, vamos assumir primeiramente que existe uma subrede de X lambda que converge para X e demonstrar que X é um ponto de acumulação da rede X lambda. Né? Então, seja X φ de μ para μ em M uma subrede de X lambda que converge para X. Tá? Então, dados U, uma vizinhança de X e lambda, um elemento no conjunto dirigido lambda, eu quero encontrar, dado lambda zero, né? Um elemento no conjunto dirigido lambda, eu quero encontrar um lambda aí maior que lambda zero também no conjunto dirigido, tal que X lambda pertence a U para esse lambda em específico. Tá? Então eu vou usar o fato de que essa subrede ela converge
para x, para dados esses dois elementos, encontrar esse lambda satisfazendo essa propriedade, ok? Então, da propriedade C, né, que é o fato de que φ é cofinal, a gente consegue, né, fixado esse lambda zero aqui, eu consigo encontrar um μ1 no conjunto dirigido M, tal que φ de μ1 é maior ou igual que zero. Né? Então, a gente guarda esse μ1 aqui. Lembrando que eu quero encontrar um lambda, né, uma das propriedades que esse lambda tem que satisfazer é que ele é maior ou igual que lambda zero. Então, a gente vai usar essa propriedade aqui para obter esse lambda. Bom, um outro fato que a gente tem é que a subrede converge, certo? Então, da convergência vai existir um μ2 em M, tal que x de φm pertence a U, né, onde esse U foi fixado aqui em cima, para todo μ maior ou igual que μ2. Tá? Isso significa dizer que essa subrede ela converge para x. Okay? Então, dado que M é um conjunto dirigido, a gente tem a propriedade em M da cota superior, ok? Então, existe um μ em M, tal que tanto μ1 quanto μ2 são menores que M. Tá? Então, se eu tomo lambda como sendo justamente a imagem dessa cota superior aí, μ por φ, a gente obtém por A, quem que é A? Desculpa, a gente obtém por B, deixa eu corrigir aqui, B no caso é a propriedade de que a minha função φ ela é crescente, né? Então por B a gente obtém o seguinte, né? μ maior que μ2 implica que lambda é igual a φ de μ é maior ou igual, desculpa aqui também, é μ1. Tá? Então, lambda maior, μ maior que μ1, a gente obtém que lambda que é igual a φ de μ é maior que φ de μ1, que é maior ou igual que lambda zero. Isso eu estou usando o fato da minha função φ ser crescente e também transitividade do conjunto dirigido, né? Então a gente tem essa propriedade e a gente também tem que μ é maior que μ2, o que implica que x de lambda, ou seja, x de φ de μ, pertence a U por essa propriedade aqui. Então fica concluído aí que se uma rede admite uma subrede convergindo a x, então x é de fato um ponto de acumulação dessa rede. O que a gente quer demonstrar agora é que se x é um ponto de acumulação de uma dada rede, então existe uma subsequência convergindo para x. Tá? Então, suponha aqui que x é um ponto de acumulação dessa rede. O que eu preciso fazer é construir, né? Para encontrar essa subrede, eu preciso construir um conjunto dirigido e uma função φ de m, de modo que a rede, a subrede, bom, a subrede de x lambda, que é em si uma rede, ela converge para x. Tá? Então, o primeiro passo aqui é construir esse conjunto dirigido. E eu vou tomar esse conjunto dirigido como sendo, vou tomar primeiramente um conjunto, como sendo o conjunto desses pares aqui, né? Lambda U, pertencente a esse produto aqui, ou seja, lambda é um elemento do conjunto dirigido e U é uma vizinhança de x, só que satisfazendo essa propriedade que x lambda pertence a U. Tá? Então, vamos fixar esse conjunto aqui. E nesse conjunto eu vou assumir a seguinte relação, né? Que é basicamente a relação natural, uma vez que tanto lambda quanto U de x, né? O sistema de vizinhança aqui, eles são conjuntos dirigidos. Então, eu vou dizer que lambda 1, U1 é menor ou igual que um lambda 2, U2, se e somente se lambda 1 é menor ou igual que lambda 2, está bem definido aqui, porque lambda é um conjunto dirigido, e o 1 contém o 2, que é equivalente a dizer que o 1 é menor ou igual que o 2 na relação que a gente tinha atribuído a UX, a fim de que o X fosse um conjunto dirigido.
Então, a primeira afirmação que eu faço aqui, que a gente tem que demonstrar, é que M, com a relação que a gente definiu aqui em cima, é de fato um conjunto dirigido. Tá? Então, as duas primeiras propriedades, que é a propriedade de reflexividade e transitividade, elas seguem diretamente do fato de que lambda e o x são conjuntos dirigidos, porque a gente pode verificar essas propriedades de maneira separada. A gente não tem que ter nenhuma propriedade comum aí entre os dois para se verificar essa propriedade aqui, né? Então, deem uma pensada aí, mas essa primeira propriedade, reflexividade e transitividade, elas seguem diretamente do fato de que lambda e o x já são conjuntos dirigidos, tá? Então, o que a gente tem que verificar, a única coisa que falta verificar é a existência da cota superior. Ou seja, dados dois elementos aqui nesse conjunto, eu precisaria encontrar um terceiro elemento em M, né? Aí sim, eu preciso verificar essa propriedade para encontrar um elemento aqui dentro, né? Preciso encontrar esse terceiro elemento em M, a fim de que esse elemento seja maior do que esses dois elementos dados aqui, tá? Bom, então, dados lambda1 e o 1, lambda2 e o 2, pela propriedade de que tanto lambda quanto o x são conjuntos dirigidos, eu sei da existência, né, de um lambda 0 em lambda e de um mu em ux, tais que lambda 1 e lambda 2 são menores que lambda 0 e o 1 e o 2 são menores que o u. Okay? Então, eu poderia pensar, será que lambda 0, u, já é uma cota superior desses dois elementos? Não necessariamente, porque a fim de que lambda 0 e u estejam no conjunto M, eu tenho que ter essa propriedade aqui satisfeita, ok? Bom, mas uma vez que x é ponto de acumulação dessa rede aqui, né? X é um ponto de acumulação da rede, existe um outro lambda no conjunto dirigido lambda que é maior do que esse lambda 0, tal que agora sim x lambda pertence a u. Tá? Então, a princípio, lambda 0 e u, né, esse par coordenado, não seria um elemento de M. Tá? Não seria um elemento de M. Então, diretamente, eu não tenho aí uma cota superior. Mas então eu uso a propriedade de que x é um ponto de acumulação de x lambda para encontrar um próximo lambda que é maior do que esse lambda 0 e que satisfaz a propriedade aqui requerida pelo conjunto M. Né? Então, portanto, lambda u, dessa forma, construído dessa forma, é sim um elemento de M. Então, agora, da transitividade dos lambda, do conjunto dirigido lambda, a gente tem essa desigualdade aqui, onde segue que o lambda u construído dessa forma é de fato uma cota superior para esses dois elementos dados, né? Muito bem. Agora a gente já definiu um conjunto dirigido. O que está faltando é definir essa função aí para construir a minha rede, tá? Então a função que a gente vai construir é essa função aqui, né? É uma projeção, na verdade. Então eu vou tomar φ de m em lambda simplesmente pela projeção aí na primeira coordenada, né? Então φ de lambda u é igual a lambda. Então φ é claramente crescente, né? Uma vez que se eu tenho dois elementos aqui, lambda 1 e lambda 1, u1 maior que lambda 2, u2, isso implica, né, pela definição aqui da nossa relação de equivalência, que o lambda 1 vai ser maior ou igual que o lambda 2, como a φ é simplesmente uma projeção, então a gente também vai ter essa relação sendo satisfeita. E ela também é cofinal, uma vez que o elemento aqui, para que ele seja, o elemento μ que eu deveria escolher para verificar essa propriedade de ser cofinal é o próprio lambda, uma vez que
φ é simplesmente uma projeção. E nesse caso a gente não teria simplesmente uma desigualdade, como a gente teria de fato a igualdade. Muito bem. Sendo assim, né, essa rede aqui é de fato uma subrede de x-lambda. E o que falta demonstrar é que essa subrede, tal como foi definida, ela converge para x. Tá? Bom, então para demonstrar essa afirmação, eu vou tomar U, uma vizinhança de x, e o que a gente quer demonstrar é que existe um μ0 aqui em M, tal que xφ de μ vai estar em U para todo μ maior ou igual que esse μ0, ok? Muito bem. Como a gente sabe que x é um ponto de acumulação dessa rede aqui, a gente tem que existe um lambda zero em lambda, tal que x de lambda zero pertence a U. Tá? Essa existência aqui, ela é de fato trivial da definição, uma vez que na definição a gente tem uma coisa um pouco mais forte, né? Dado um U e um elemento do meu conjunto dirigido, existe um lambda maior do que esse elemento, tal que x lambda está em U. Né? Aqui eu tenho um pouco menos, né? Eu estou utilizando um pouco menos do que a definição, porque eu simplesmente quero um lambda zero, tal que x lambda está em U. Tá? Então, vamos tomar o zero como sendo o próprio U. Tá? Então, disso que a gente acabou de concluir aqui atrás, eu tenho que lambda zero, o zero, é um ponto aí do meu conjunto dirigido M que eu defini aqui acima. Tá? Então, eu simplesmente vou verificar a propriedade que eu comecei comentando aqui com vocês, que vai implicar na convergência. Né? Então, eu vou tomar um lambda V nesse conjunto dirigido M, tal que lambda V é maior ou igual que lambda zero. Aqui está certo, mas vou tomar maior ou igual que um lambda zero, o zero. Né? Mas o zero é igual a U. Bom, daqui a gente tem que o x de φ lambda V é igual a x de lambda, uma vez que φ lambda V é simplesmente o lambda, ok? E, por definição, a gente tem que esse x lambda está em V, tá? O qual está contido em U. Então, a gente conclui, de fato, uma vez que eu tomei esse lambda V arbitrário, satisfazendo essa propriedade, a gente conclui essa convergência aqui. Bom, então o último conceito que a gente vai introduzir sobre redes é o conceito de rede universal ou ultrarrede. Né? Então, redes desse tipo satisfazem uma propriedade interessante que a gente vai demonstrar aqui, que é o seguinte, né? O conjunto de pontos de acumulação e o conjunto de limites das redes universais ou das ultra-redes, eles coincidem. Tá? Ou seja, todo ponto de acumulação é de fato um limite dessa rede. Então, vamos definir esse conceito aqui. Né? X é um espaço topológico e x lambda, uma rede, né? X lambda em X é chamado de rede universal ou de ultrarrede se, dado um subconjunto qualquer aqui de X, tá? Um subconjunto qualquer de X, eu encontro um lambda no meu conjunto dirigido, tal que os conjuntos dos pontos dessa rede, satisfazendo que lambda é maior ou igual que lambda zero, ou estão todos contidos em A ou todos contidos no complemento de A. Então a gente consegue para cada conjunto aqui, a gente consegue de fato um elemento aí no conjunto dirigido que coloca todos os elementos da minha rede satisfazendo essa propriedade, ou seja, todos os elementos da rede tais que lambda é maior ou igual que lambda zero, mas cuidado aqui, como a gente está trabalhando em conjunto dirigido, nem todos os elementos do conjunto dirigido são comparáveis uns aos outros, tá? Então aqui eu estou escolhendo um pedaço da minha rede.
E a propriedade diz que ou isso está contido inteiramente no conjunto A ou está contido inteiramente no complementar do conjunto A. Tá? Bom, então a proposição que a gente tem é o seguinte: se X é um espaço topológico e X lambda é uma rede universal em X, então X ser um ponto de acumulação dessa rede implica que a rede de fato converge ao ponto X. Né? Então, pontos de acumulação de redes universais de fato são limites dessa mesma rede. Tá? Então, para demonstrar isso, seja U uma vizinhança de X, tá? E o que eu quero verificar é a convergência da minha rede. Então, o que eu preciso fazer é encontrar um lambda zero, de modo que x lambda está inteiramente contido, que x lambda, para lambda maior ou igual que lambda zero, está em U. Ok? Bom, uma vez que x lambda é uma rede universal, eu encontro um lambda zero, né, um elemento do conjunto dirigido, tal que x lambda para lambda maior ou igual que lambda zero ou está contido em U ou está contido no complementar de U. Né? Então, vamos só distinguir essa situação 1 e essa situação 2. Se a situação 1 é verdade, é verdadeira, então acabou. Aqui eu já tenho aí a convergência da minha rede para X. Né? O problema é que a propriedade da rede universal diz que a situação 2 também poderia acontecer. Tá? Então, o que eu preciso utilizar aqui é a propriedade de que X é um ponto de acumulação dessa rede a fim de descartar a situação 2. Tá? E é justamente isso que acontece. Porque uma vez que X é ponto de acumulação dessa rede, segue que existe um lambda no conjunto dirigido que eu posso tomar como sendo maior ou igual que lambda zero. Né? Lembra que eu tenho U, uma vizinhança de X, e lambda zero, que foi dado aqui, um elemento qualquer do meu conjunto dirigido. Então, pela propriedade de ponto de acumulação, eu encontro um outro lambda no conjunto dirigido que é maior do que esse lambda zero, tal que x lambda para esse lambda específico está em U. Ora, então a situação 2 não pode acontecer, tá? Porque ou ela está inteiramente contida em U ou ela está inteiramente contida no complementar de U. Mas eu já encontrei um ponto aqui que é um x lambda para lambda maior ou igual que zero, que está contido em U. Logo, a situação 2 não pode ocorrer e a única que ocorre é a situação 1, da onde segue que o x lambda converge para x. Bom, então, como último tópico da aula de hoje, vamos discutir um pouco sobre a unicidade aí, do limite de redes em espaços topológicos. Tá? Então, por exemplo, em espaços métricos, se a gente está no espaço métrico e a gente tem uma sequência no espaço métrico que é convergente, então o limite dessa sequência é único. Tá? Então, num espaço métrico, uma sequência convergente não pode convergir para dois pontos do espaço métrico ao mesmo tempo. Isso nem sempre é verdade em espaços topológicos. Em geral, isso não é verdade em espaços topológicos. Eu vou dar um exemplo bem trivial aqui, só para vocês terem uma intuição aí do que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, suponha que eu tenho x tal, o espaço topológico trivial. Tá? O que significa que x tal é um espaço topológico trivial independente do x? Né? Significa que tal, o conjunto dos abertos, contém somente x e o conjunto vazio. Tá? Então, nesse espaço topológico, a primeira informação que a gente tem é que toda sequência, ou mais geral, toda rede é convergente nesse espaço topológico. Tá? Só que qualquer sequência e qualquer rede converge para qualquer ponto do espaço topológico. Então, você pode verificar as propriedades de convergência aí. Então, toma um x no espaço topológico, o que você tem que verificar é que para qualquer
para qualquer vizinhança de x, você tem que encontrar um lambda 0 ou um n 0, se a gente estiver trabalhando com sequência, tal que esse x lambda vai estar inteiramente contida nessa vizinhança. Tá? Mas como nesse espaço topológico trivial a gente tem pouquíssimos abertos, né, que é simplesmente o conjunto inteiro e o vazio, então essa propriedade de continência fica trivialmente verificada, independente da rede e independente do ponto, porque a única vizinhança de qualquer ponto x é o espaço inteiro, tá? E pela definição de rede ou de sequência, os elementos aí de uma rede e de uma sequência são elementos do espaço, né? Então, eles estão inteiramente contidos, né? Tanto a rede quanto a sequência vão estar inteiramente contidos em qualquer vizinhança de qualquer ponto de x, quando eu estou trabalhando com espaço topológico trivial, né? Então, esse primeiro exemplo aqui já demonstra o fato aí que, em geral, os limites de redes e sequências em espaços topológicos não são únicos. Então você poderia pensar aí em propriedades sobre um espaço topológico que impliquem que o limite de uma rede convergente nesse espaço topológico seja único, tá? Por exemplo, se o espaço topológico é metrizável, então a gente tem pelo menos aí que o limite de sequências é único. Tá? Bom, então com respeito a redes, a propriedade sobre o espaço topológico que caracteriza de fato a unicidade do limite de redes é a propriedade de Hausdorff. Tá? Então, antes de definir o que é um espaço de Hausdorff, só mostrar aqui o que eu estou querendo dizer com respeito à caracterização de unicidade, né? Então, a propriedade que a gente vai ter é que X é um espaço de Hausdorff se e somente se cada rede convergente em X possui um único limite, tá? Essa caracterização aqui ela não é verdade para sequências, tá? Ela não vale para sequências, no sentido que cada sequência convergente em X pode possuir um único limite e o espaço ainda não ser Hausdorff, tá? Mas, uma vez que uma sequência é, em particular, uma rede, então se X é um espaço de Hausdorff, a gente tem também garantido que as sequências vão possuir limite, as sequências convergentes terão um único limite, né? A gente tem garantido a unicidade do limite. Mas, de novo, se cada sequência convergente possui um único limite, eu não vou ter garantido que X é um espaço de Hausdorff. Então, essa caracterização aqui vale para redes. Ok. Então, um espaço topológico X é dito ser um espaço de Hausdorff, ou T2, isso na próxima aula a gente vai entender essa nomenclatura aqui, se, dados dois elementos distintos de X, a gente consegue encontrar vizinhanças U e V de X e Y, respectivamente, disjuntas, tá? Então, esse desenho aqui, eu tenho X no meu espaço topológico, X e Y são dois elementos distintos nesse espaço topológico, então esse meu espaço topológico é de Hausdorff, desde que para cada um desses elementos eu encontre essas vizinhanças que são disjuntas, tá? Então eu consigo separar aí os meus pontos distintos no meu espaço topológico por vizinhanças disjuntas. Essa aí é a definição de espaço de Hausdorff, tá? Então, como exemplos, a gente tem aqui os espaços topológicos com a topologia discreta, são espaços de Hausdorff, claro, porque as vizinhanças são os próprios pontos, ok? E espaço métrico é um espaço de Hausdorff. E essas vizinhanças que separam são as bolas, né? Muito bem. Então, agora vamos demonstrar essa proposição aqui
que eu já enunciei, né? X é um espaço de Hausdorff, C e somente C, cada rede convergente em X possui um único limite. Então a gente vai demonstrar tanto a ida quanto a volta desse teorema via contrapositiva, tá? Então eu quero demonstrar primeiramente que se X é um espaço de Hausdorff, então cada sequência convergente em X possui um único limite. Então vamos assumir que existe uma sequência em X que admite limites distintos, tá? Então eu estou negando essa afirmação aqui e quero obter a negação dessa afirmação aqui para concluir a ida, né? Então, seja x lambda uma sequência em x, eu vou assumir que x lambda converge para x e para y ao mesmo tempo com um x diferente de y, tá? E eu vou provar que x não é Hausdorff. Então, para provar que x não é Hausdorff, o que eu preciso demonstrar é que, dadas vizinhanças de x e y quaisquer, a interseção entre essas vizinhanças é sempre distinta de vazio, tá? É sempre um conjunto não vazio, ou seja, eu não consigo vizinhanças disjuntas de x e y, tá? Eu não consigo vizinhanças que separam x e y de maneira disjunta, tá? Muito bem. Então, note que o fato de x lambda convergir para x e x lambda convergir para y implica na existência de dois elementos aí do meu conjunto dirigido, lambda x e lambda y, tais que x lambda pertence a U para todo lambda maior que lambda x e x lambda pertence a V para todo lambda maior que lambda y, ok? Bom, do fato de que lambda é um conjunto dirigido, eu consigo uma cota superior aí para lambda x e lambda y, né? Ou seja, existe um lambda zero, esse lambda zero ele pertence a lambda, tá? Existe um lambda zero pertencente a lambda, tal que lambda zero é maior que lambda x e lambda zero é maior ou igual que lambda y, tá? Então, esse lambda zero, por essas propriedades aqui que eu acabei de enunciar, o x lambda zero vai pertencer à interseção, a U inter V, né? Que vai implicar que essa interseção aqui é não vazia. Uma vez que eu escolhi o IV arbitrário, eu tenho que x não é Hausdorff. Muito bem. Então agora, para provar a recíproca, a gente também vai demonstrar via contrapositiva, ou seja, eu vou assumir que x não é Hausdorff, vou negar essa afirmação e vou construir uma rede que não tem um único limite, tá? Feito isso, eu vou ter demonstrado esse sentido aqui da proposição, tá? Muito bem. Então, suponha que x não é Hausdorff, então eu consigo aí dois elementos distintos em x, tais que U inter V é não vazio para todo U na vizinhança de x e V na vizinhança de y. Isso significa dizer que x não é Hausdorff. Tem que encontrar dois elementos ao menos aí em x para os quais vale essa propriedade aqui, tá? Então, tendo essa propriedade, o que eu preciso fazer é construir uma rede que, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma rede que tem dois limites, né? E quem são os limites? X e y, tá? Então, para construir a rede, eu preciso construir primeiramente um conjunto dirigido. O conjunto dirigido que a gente vai utilizar é esse cara aqui, que é simplesmente o produto aí de o x e o y, que a gente já sabe que são conjuntos dirigidos, tá? Sem nenhuma propriedade extra. Então, lambda é o conjunto dos pares aí UV, tal que U é vizinhança de x e V é vizinhança de y, tá? E a relação que eu vou assumir aqui é a relação natural, né? Dado que o x e o y são ambos já conjuntos dirigidos, né? Então, U1, V1 é menor ou igual que U2, V2, se e somente se U1 contém U2, ou seja, U1 menor ou igual que U2, e V1 contém V2, ou seja, V1 menor ou igual que V2.
Então, esse lambda aqui é de fato um conjunto dirigido. E a rede que eu vou escolher é uma rede satisfazendo essa propriedade. É um elemento desse produto cartesiano aqui de subconjuntos de X. Tá? Então, o que significa dizer que essa rede é um elemento desse cara aqui? Só observando, né, por essa propriedade aqui dele não ser Hausdorff, eu sei que o inter V é não vazio para cada UV nesse conjunto dirigido. Né? Então, esse produto cartesiano aqui é não vazio. Então, eu consigo um elemento, pelo menos, aqui dentro. Tá? Bom, e o que significa dizer? Qual é a propriedade que essa rede satisfaz? Né? Então, dizer que ele está nesse produto cartesiano significa dizer que X, UV, pertence a U inter V para todo UV pertencente ao meu conjunto dirigido. Né? Então, é isso que eu estou querendo dizer com esse produto cartesiano. E a afirmação que eu vou demonstrar agora é que essa rede converge para X e para Y. Bom, então isso que eu acabei de observar, né? X, UV pertence à interseção UV, U inter V para todo U na vizinhança de X e para todo V na vizinhança de Y. Tá? Bom, para mostrar que essa rede converge para X, eu vou tomar um útil aqui, uma vizinhança de X, e eu preciso encontrar um U0, V0, de maneira que X, UV vai estar contido em U útil para todo UV maior ou igual que U0, V0. Tá? Então, eu vou tomar U0, V0 como sendo o próprio útil, o 0 vai ser o útil e o V0 vai ser todo o espaço. Muito bem. Então, vamos verificar o que acontece para UV maior que o 0V0. Tá? Então, isso daqui faz sentido. Observe que UV maior ou igual que o 0V0 implica que U está contido em U0, que é igual ao útil, e V está contido em X. Então, essa informação aqui eu não tenho nada. Né? Muito bem. E mais, X de UV está contido nessa interseção, isso pela definição da rede. Né? Então, X de UV está contido nessa interseção, que está contido em útil, porque U está contido em útil, inter V, que é igual ao útil. Então, a gente conclui que XUV converge para X. E de maneira análoga, a gente obtém a mesma conclusão para Y. Né? Eu posso construir também, construir não, né? A rede é a mesma. Se eu tomo um elemento vetil aqui da vizinhança de Y, eu consigo construir o 0V0 de modo que X, UV vai convergir para Y. Tá? Então, aqui eu estou assumindo que X não é Hausdorff, ou seja, estou negando essa afirmação e estou encontrando uma rede que não tem unicidade no limite. Tá? Então, a contrapositiva disso é justamente essa direção. Para cada X Hausdorff, eu tenho que cada rede possui um único limite. E com isso, a gente conclui a demonstração dessa proposição, que é uma caracterização dos espaços de Hausdorff e também das redes aí que possuem unicidade no limite. Muito bem, então com isso a gente acaba a aula de hoje e na próxima aula a gente vai retomar aí o conceito de espaços de Hausdorff e discutir algumas outras propriedades que esses espaços aí satisfazem.